Olá, boa tarde. Segundo vídeo de hoje. E nesse segundo vídeo eu vou fazer aqui a correção comentada da avaliação do segundo ano, que também foi aplicada na última quinta-feira, onde eu também apliquei cinco questões bem simples. Então o intuito desse vídeo é ser bem rápido, tá? Vou me esforçar para isso, onde a gente vai fazer aqui a correção comentada das questões da prova, tá? 5 questões bem simples, tá? Onde foi aplicado aí boa parte dos conteúdos que foram desenrolados antes mesmo do início da quarentena, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Primeira questão extremamente simples. Olha o que ela dizia. A escala Celsius se relaciona com a escala Fahrenheit de acordo com a função abaixo. A equação aí para vocês prontinha. Uma determinada temperatura apresenta leitura na escala Fahrenheit 104 unidades acima da leitura da mesma temperatura na escala Celsius. Ou seja, a temperatura na escala Fahrenheit é o mesmo valor da Celsius mais 104. Tá? Aí diz o seguinte: as leituras dessa temperatura em Celsius e Fahrenheit são respectivamente quanto? Então vamos lá. Tudo que você vai fazer é aplicar essa função. Tá? Lembrando que nesse caso o TF, né, essa temperatura aqui em Fahrenheit, será a própria temperatura de TC mais 104. Ou seja, troca o TF por TC mais 104, como está aqui explanado já para vocês. Ou seja, o TC sobre 5, desse lado da equação, é igual ao TF, ó, TC mais 104, menos 32 sobre 9. Então, a questão se desenrola de maneira bem rápida. 104 menos 32 é 72. E aí, agora é só fazer, né, o produto dos meios pelos extremos. Tá? 9 vezes TC, 5 vezes TC mais 72. Você tem, portanto, aqui ó, 9TC igual a 5TC mais 360, tá? Onde nós vamos isolar aqui o TC, ó, subtraindo aqui o 5TC dos dois lados da equação. Você tem aqui ó, o 5TC aqui negativo. 9TC menos 5TC é 4TC, temperatura da escala Celsius, sendo igual a 360. Dessa maneira, né, você tem aqui ó, que o TC é 360 sobre 4, portanto, 90 graus Celsius. Tá? E a temperatura em Fahrenheit, como é 104 unidades acima, você tem aqui a leitura de 194 Fahrenheit. Então, você tem 90 graus Celsius, 194 Fahrenheit. Tá? Esse primeiro item aqui. Ó. Tá? Professor, existe algum distrator para essa questão? Bom, poderia existir se você, digamos, sei lá, fizesse de alguma maneira muito estranha para dar um valor diferente desse. Como, por exemplo, 40 graus Celsius e 144 Fahrenheit. Se a pessoa, sei lá, nem se dispusesse a resolver a questão, iria encontrar esse valor aqui. Digamos, 40, 144 está 104 unidades acima, vou marcar, sem nem resolver a questão. Os outros dois itens, longe de estar correto. Tá? Aqui ele coloca 90 Fahrenheit, transformado em graus Celsius, temos aí 32,2, mas nem corresponde à questão, já que diz que é 104 unidades acima. Então, questão bem simples, a maioria dos alunos acertou. Questão número 2. Essa questão aqui é uma questão extremamente legal. Tá? Simples, tá? Não tão simples quanto a questão anterior, mas também é uma questão bem legal de se aplicar, coisa que eu já trabalhei, inclusive, em sala com vocês, que se refere a escalas arbitrárias. Vamos lá. Questão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e diz o seguinte: através de experimentos, biólogos observaram que a taxa de canto de grilos de uma determinada espécie estava relacionada com a temperatura ambiente, de uma maneira que poderia ser considerada linear. Experiências mostraram que, a uma temperatura de 21 graus Celsius, os grilos cantavam em média 120 vezes por minuto. E, a uma temperatura de 26 graus Celsius, os grilos cantavam em média 180 vezes por minuto. Considere T a temperatura em graus Celsius e N o número de vezes que os grilos cantaram por minuto. Supondo que os grilos estivessem cantando em média 156 vezes por minuto, de acordo com o modelo sugerido nesta questão, estima-se que a temperatura deveria ser igual a quanto? Vamos lá. Então, nessa questão, tudo que tu vai fazer é monta ali a equação da escala arbitrária, tá? Substitui, nesse caso, 156 como a temperatura dessa escala arbitrária, a leitura, perdão, dessa escala arbitrária, para encontrar o valor da escala Celsius. Então, vamos partir desse pressuposto. Aqui a questão ela usa o termo N, né, para esse número de vezes. Nessa questão eu estou chamando de TX, tá? É a mesma coisa, só muda a nomenclatura,
mas é exatamente a mesma coisa, tá? Esse TX aqui, ó, é o número 156, tá? Que a gente vai substituir no futuro. Observe que nós temos, ó, fazendo as devidas proporções, né, a temperatura arbitrária menos a temperatura inferior, tá? Que é de 21 graus Celsius, a menor temperatura, que a questão informa. E embaixo nós temos, né, a diferença entre a parte superior e a inferior, tá? 26 menos 21. E do outro lado a gente tem a mesma coisa, né, a diferença entre a parte superior e a inferior, 180 menos 120. E aí a nossa equação já fica montada, né? Ó, 26 menos 21, 5. 180 menos 120, 60. E o TX, né, no caso o canto do grilo, vai ser de 156. Substituindo tudo isso, a gente tem a equação nessa configuração. TC menos 21 sobre 5 igual a 156 menos 120 sobre 60. Se você quisesse simplificar, tá, digamos, dividindo aqui os dois lados por 5, você teria desse lado só TC menos 21 e aqui 156 menos 120 sobre 12, mas não iria influir em nada no resultado da questão. Vou continuar, tá, a resolução da forma como está nessa configuração, não vai ter nenhum problema. Tá? 156 menos 120, você tem aqui, portanto, 36, tá? Sobre 60. Então, fazendo o produto aqui, ó, desse 5 multiplicando do outro lado, você tem 5 vezes 36, portanto, 180, dividido por 60. Tá? 180 dividido por 60, que vai dar 30, né? Perdão, que vai dar 3. Tá? 180 dividido por 60 dá 3. Somando com 21, você tem, então, 3 mais 21, o resultado de 24 graus Celsius, a temperatura que mostra-se naquele ambiente. Tá? Então, questão aqui bastante simples, a maioria dos alunos também acertou essa questão. Parabéns a todos vocês. Tá? Questão número 3, gente. Essa questão de número 3 aqui, ela é uma questão bem rápida e bem simples de dilatação linear. Tá? Então, eu vou fazer aqui a leitura para vocês dela, para a gente desenrolar. Vamos lá. Um fio de rede elétrica possui comprimento mínimo de 50 metros, que corresponde à distância entre dois postes que o sustentam, considerando uma temperatura mínima de menos 20 graus no frio. Tá? Então, digamos que o fio tem esse comprimento de 50 metros nessa temperatura de menos 20 graus. Em dias quentes, devido aos efeitos da corrente elétrica que percorre o fio, este pode alcançar a temperatura de 80 graus Celsius. Nessa situação, qual o comprimento assumido pelo fio? Use como coeficiente de dilatação linear do cobre o alfa 17 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Então, ele assume aí que esse fio ele é feito de cobre e ele tem esse coeficiente de dilatação neste intervalo, tá? De menos 20 a 80. Então, questão aí de você aplicar a equação da dilatação linear, né, de maneira bem simples, tá? Encontrando aqui qual o valor de dilatação que o fio sofre, tá? E somando com o comprimento inicial para você determinar, portanto, qual é o comprimento final deste fio na temperatura de 80 graus Celsius. Tá? Então, vamos lá. Substituindo, né, de maneira bem simples, né, quanto que vai ser o valor da dilatação do fio, você tem o comprimento inicial dele que é 50 metros, você vai multiplicar isso pelo coeficiente de dilatação que aqui está, ó, 17 vezes 10 a menos 6. Lembrando que esse grau Celsius a menos 1 é a unidade do coeficiente de dilatação, vezes a temperatura. Aqui que está o distrator da questão. Alguns alunos podem ter aplicado o 80 graus Celsius direto, tá? Onde está o ΔT, colocado 80 graus Celsius, não levando em consideração que há uma diferença de 100 graus Celsius entre menos 20 e 80. Tá? É aí que está o distrator dessa questão. Então, fazendo esse produto, você tem aqui, né, 85.000, né, 50 vezes 17 vezes 100, você tem 85.000, vezes 10 a menos 6, tá? Fazendo aí a anotação científica neste número, você tem, portanto, um ΔL, né, o coeficiente, perdão, a dilatação linear de 0,085 metros. Isso é a dilatação sofrida. O comprimento final do fio, portanto, é esse ΔL mais o comprimento inicial. Então, soma-se esse 0,085 lá nos 50 metros. Portanto, você tem aqui o comprimento final de 50,085, tá? Que é a resposta deste item. Tá? Questão bem fácil, bem rápida também. Os alunos com certeza desenrolaram muito bem essa questão. Professor, se eu tivesse usado um outro distrator, teria dado errado? Teria. Se você tivesse colocado 80 aqui, ó, teria dado esse valor, tá? 50,068, tá? Então, aí, digamos, você fizesse por esse caminho
errado, teria lá um distrator como uma pegadinha para você. Tá? Então, aí, o ideal é que você faça sempre com muito cuidado. Questão 4. Essa questão é uma questão de dilatação volumétrica, tá? Mas ela fala aqui algo diferente, que a gente vai ver aqui agora. Vamos lá. Um reservatório de combustível possui a capacidade de 200 litros, e a gente vai ver que nem precisa desse valor. A temperatura ambiente de 20 graus Celsius. O reservatório é fabricado em ferro, cujo coeficiente de dilatação linear vale 12 vezes 10 a menos 6 graus menos 1, para os intervalos de temperatura suportados pelo tanque. Considerando um dia muito quente, a temperatura do reservatório pode alcançar 35 graus Celsius. Nessa conjuntura, qual é o aumento percentual no volume do reservatório? Então, ele quer saber, em termos de porcentagem, quanto que o volume desse reservatório expandiu durante este dia. Tá? Então, vamos lá. A questão de dilatação volumétrica, mas ele fala em termos de percentual. Então, olha só. A dilatação volumétrica percentual consiste no seguinte. Estou chamando aqui de ΔV percentual, tá? Esse valor de dilatação. Corresponde ao que variou, tá? Ao tanto de dilatação que esse recipiente sofreu em razão ao seu volume inicial, tá? Então, ΔV sobre volume inicial. Como é em termos de porcentagem, você multiplica isso por 100. Ok? Então, é isto. ΔV percentual é o ΔV sobre V0. Só que, olha só, o ΔV é aquele produto da dilatação volumétrica que corresponde ao volume inicial vezes o gama que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes o ΔT. Então, olha só, você percebe que tem o volume inicial em cima e embaixo, tá? Você pode desconsiderar. Então, você percebe que, nesse caso, o aumento percentual não depende do volume inicial. Depende apenas, né, da natureza do material e da temperatura envolvida. Então, você tem que o ΔV percentual vai ser apenas o gama vezes o ΔT vezes 100. Tá? Então, é isto. A dilatação volumétrica percentual, né, o aumento percentual, depende apenas desses valores. Então, toda vez que você vê uma questão sobre isso, você nem precisa usar a grandeza, né, a dimensão inicial daquele corpo, seja ele em dimensão linear, seja em superficial ou mesmo em volumétrica. Então, tá aí. O aumento percentual vai ser o gama vezes o ΔT vezes o 100. Então, vamos lá. O gama é 3 vezes o alfa. Tá? O coeficiente volumétrico é 3 vezes o alfa. Então, substituindo tudo aqui, nós temos 3, que é o gama, vezes 12, vezes o linear. 3 vezes 12, vezes 10 a menos 6, multiplicado por 15. Gente, 15 aqui é a diferença da temperatura, de 20 até 35. Então, você tem aqui um ΔV de 15 graus Celsius, vezes 100. Então, multiplicando todo mundo aí, você vai ter 3 vezes 12 vezes 15 vezes 100, você tem 54.000, vezes 10 a menos 6, então você tem um ΔV percentual de 0,054%, tá? Este primeiro item aqui também, Lembrando que nas provas, gente, esses itens poderiam estar embaralhados, tá? Vocês podem ver eu circulando bastante o primeiro, mas é porque na resolução da prova esses itens ficavam embaralhados, tá? Professor, existe algum distrator para essa questão, mesmo fazendo dessa forma? Sim, o distrator seria, no caso, substituir o coeficiente aqui do gama se você colocasse direto 12, tá? Que é 1/3 aqui do linear, aí daria 1/3 disso daqui, portanto, 0,018, onde teve alguns alunos que, infelizmente, erraram esse item por não fazer essa aplicação correta do coeficiente de dilatação. Tá? Então, mas mesmo assim, uma questão extremamente simples. Vamos para a quinta e última questão, a questão teórica, tá? Que todo mundo acertou, fico muito feliz por isso. Tá? Uma questão extremamente simples. Olha só. Acerca dos processos de troca de calor, marque a alternativa que trata da forma correta a aplicação do processo. No caso, o aluno que fosse, né, tivesse que enviar a resolução da prova para mim, tinha que escrever aí o item correto e mandar para mim. Então, olha só, qual é o item que está correto? Vamos lá. Quando uma carne está assando em uma churrasqueira, o processo de troca de calor que favorece o processo é o da convecção. Bom, não exatamente, tá? No caso da carne assando em uma churrasqueira, existe convecção? Existe, mas considerando o assamento daquela carne, boa parte do processo ali está na irradiação. Existe convecção, mas esse item estaria correto se tivesse convecção e irradiação. Se tivesse os dois, tá? Tanto a convecção quanto a irradiação. Então, esse item está correto, porém incorreto, tá?
O item 2. Em uma geladeira comum de uma porta, podemos perceber facilmente o processo de troca de calor por irradiação, aonde a parte superior da geladeira é a parte mais fria e a parte de baixo é mais quente. Bom, esse item está todo correto, com a diferença de que essa descrição corresponde à troca de calor por convecção. Tá? Então ele fala aqui da irradiação, mas essa descrição corresponde à troca de calor por convecção. Terceiro item. Ao manusear um talher inteiramente metálico, se percebe que, caso deixe o utensílio por muito tempo em contato com uma superfície muito quente, todo o talher ficará mais quente, podendo causar acidentes. Esse processo é explicado pela troca de calor por condução. Item perfeitamente correto, tá? Esse item está correto justamente pelo fato de que a condução ela faz com que a temperatura de todo o composto gradativamente aumente devido às colisões entre as moléculas. Então, quando você coloca uma colher sobre uma frigideira, por exemplo, você deixar a ponta da colher fora, depois de um tempo você vai ver que toda a colher vai ficar quente devido à condução. Tá? E o último item é a água em uma geladeira esfria a partir da troca de calor por convecção, ao emitir sua energia térmica para fora da garrafa, reduzindo a temperatura. Essa descrição não corresponde à convecção, corresponde à irradiação. Então, item correto, o item 3. Ok? Então, gente, o vídeo se encerra por aqui, tá? Essa prova foi bem simples, muitas notas bacanas. E, no mais, eu agradeço aí por quem assistiu até agora, tá? Deixe seu like nesse vídeo. Então, aquele forte abraço e valeu!